Vascaíno, o homem tá chegando, tá bom? Ou aliás, né? O filho do homem tá chegando. Marco Lamáquia é o nome da fera e se prepare, torcedor. 2025, ele não foi ruim. Foi legal. Foi bom. Quase chegamos lá. Só que eu digo pra você, se em 2025 o Vascaíno bateu na porta, prepare-se, amigo vascaíno. Porque o 2026 promete e muito para o torcedor. Vou trazer detalhes importantíssimos para você com relação a essa situação envolvendo Vasco da Gama e Marco Lamáquia. As coisas avançam para que um contrato venha a ser assinado em breve, tá? Além disso, muitas outras novidades aqui neste Acorda Vascão. Vou trazer informações relacionadas aí a alguns nomes, caso John Arias, caso Nicolás Otamendi, que vem movimentando muito aí os bastidores da torcida Cruz Maltina, falar sobre patrocinador master, reapresentação do elenco Cruz Maltina e muito mais. Você terá pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado nesta sua manhã de quarta-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Se você não sabe, eu te falo, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, amigo vascaíno, muito mesmo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, um rápido recado aqui para você. Hoje, 1h em ponto, eu vou estar lá no SBT Sport Rio, tá? Amigo vascaíno, então você que é um torcedor do Vasco, você que gosta de sempre, né, se manter muito bem informado sobre o nosso Vascão, já deixa aí anotado, coloque um alarme. Você que curte também o nosso canal, 1h em ponto, às 13 horas, estarei lá no SBT Sport Rio, ao lado do Vene Casagrande, ao lado também do Flávio Vinick, para trazer as últimas informações do nosso Cruz Maltino para você. Vamos falar sobre SAF, vamos falar sobre venda para Marco Lamáquia, Vasco em si, tem muita novidade, então acompanha aí o SBT Sport a 1h. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né, amigo vascaíno, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você falando sobre reapresentação, tá? Por quê? Porque o Vasco aí já tem data marcada para se reapresentar. O elenco Cruz Maltino definiu, amigo torcedor vascaíno, que já nesta próxima segunda-feira, o elenco vai se reapresentar no CT Moacir Barbosa, tá? Tendência aí é que o Vasco já tem alguns reforços no CT Moacir Barbosa. É importante lembrar a todos vocês que o Vasco tirou um período de férias bem menor se comparado ao período normal que tira durante todo o ano. O Vasco já ali no meio da temporada, né, no período da Copa do Mundo de Clubes, deu 10 dias de folga para o elenco, com o objetivo de diminuir as férias exatamente deste final do ano. Então o Vasco deu 10 dias de folga ao elenco no meio do ano, dará mais 20 agora no final de 2025, né, mais o início de 2026. O Vasco entrou de férias no último dia 22 de dezembro, então 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Primeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. No caso, data aí de 20 dias cheios que o Vasco da Gama terá para se reapresentar. Então, Vasco, dia 10, terá o elenco principal se reapresentando no CT Moacir Barbosa e já nesta próxima segunda-feira, dia 5, né, os primeiros nomes ali se reapresentarão olhando o Campeonato Carioca. Então, dia 5, parte do grupo se representa no CT Moacir Barbosa,
grande maioria elencos das categorias, jogadores da base, né, do sub-20 do Vasco da Gama e alguns reforços, caso cheguem, e no dia 10 o grupo principal chegará ao CT Moacir Barbosa para esta grande reapresentação. Importante até falar aqui com você, amigo torcedor Cruz Maltino, que o Vasco da Gama tem estreia marcada no Campeonato Carioca, dia 14, contra a equipe do Maricá, e o Vasco também já tem data marcada na estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia contra a equipe do Mirassol no Brasileirão, jogo válido aí já pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 28 de janeiro. Show? Então o nosso Vascão de olho, é claro, nesse primeiro momento da temporada de 2026. E falando em 2026, amigo, se espera muitas coisas para a próxima temporada. O Vascaíno tá cheio de expectativas, né, com relação ao ano que vem. Uma das grandes expectativas do torcedor em si é até mesmo relacionada a algo fora das quatro linhas. Estou falando algo que não se relaciona a reforços, que é a questão envolvendo a Nike, né? O Vasco, a partir do ano que vem, terá a Nike estampada no seu peito, algo muito legal, que valoriza e muito a marca Vasco da Gama, e vai ser algo que financeiramente também será muito agradável. O Vasco colocará 42 milhões de reais no bolso por ano, apenas por ter a Nike aí estampada no seu uniforme. E a outra coisa, algo novo que também o Vasco busca para o ano que vem, é a questão envolvendo seu patrocinador master. A Betfair pagava ao Vasco um valor de 42 milhões de reais fixos, que poderiam chegar a casa de 70 milhões por metas, por bônus, né, durante o tempo de contrato. E o Vasco hoje negocia com uma nova casa de apostas para ela ser a mais nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. O Vasco negocia com uma Bet que vai pagar entre 70 a 75 milhões de reais fixos, um valor bem legal, inclusive, com metas reais que podem chegar a 100 milhões de reais. Maior contrato da história do Vasco da Gama. O Vasco está muito perto aí de fechar esse contrato nos próximos dias para já entrar, né, em 2026 com a Nike no peito e já o seu novo patrocinador master também estampado na camisa. Então, se espera muito desse 2026 do Vasco da Gama, com um novo patrocinador master, com Nike no uniforme, algo diferente e muito positivo para o nosso Vascão. Tá animado? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo, falamos sobre reapresentação agora, falamos sobre reforço, e o Vascaíno espera também que, além do que vem acontecendo de positivo fora das quatro linhas, dentro das quatro linhas também as coisas possam fluir. Nessas últimas horas, muitas coisas aí movimentaram os bastidores do Vasco, relacionadas exatamente à questão de reforço, de contratação. E olha, amigo, o que eu venho trazer aqui a vocês é novidade sobre dois nomes que movimentaram e fizeram com que o Vascaíno acreditasse que talvez o ano de 2026 viesse com muita surpresa, e surpresa boa, inclusive. Foi aí a questão envolvendo o nome do John Arias e a questão envolvendo o nome do Nicolás Otamendi. Eu ontem, na participação que tive no SBT Esporte, eu falei com todos vocês que o projeto que o Vasco da Gama fará, e isso é uma informação que eu apurei junto ao Vasco, tá? Projeto do Vasco para 2026 é um projeto de Sul-Americana. O Vasco ele busca montar um elenco para disputar a Sul-Americana. Se o Vasco ganhar essa final da Copa do Brasil, o Vasco queria a Libertadores. O Vasco montaria um elenco olhando a Libertadores, que é um degrau acima. Necessita-se de jogadores de um degrau acima. Hoje a competição que o Vasco vai disputar não é a Libertadores, é Sul-Americana. Isso significa que o Vasco não fará esforços para trazer grandes jogadores? É claro que não. O Vasco, mesmo não disputando uma Libertadores, o Vasco tem por objetivo trazer grandes jogadores para dentro do seu elenco. Só que há a limitação de projeto, há a limitação de uma grande competição que o Vasco não disputará. Mas, mesmo assim, o Vasco sonda grandes nomes no mercado. E aí a gente vai entrar no assunto exatamente sobre esses dois nomes, que é o nome do Otamendi e o nome do Arias. Otamendi, o que temos de informação? A história do Nicolás Otamendi, ontem eu trouxe a vocês até na manhã, apurei na noite de segunda, salvo engano,
Eu trouxe na manhã de ontem, terça-feira. A história do Otamendi, pelo que eu apurei de dentro do Vasco, é uma loucura. Não tá acontecendo. É um atleta hoje, tem contrato com o Benfica, disputa a principal competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões, tá bem por lá, é titular, é capitão do Benfica, é jogador de seleção da Argentina. E aí eu acho que cabe um pouco da nossa coerência. Pode acontecer? Pode, cara. Eu sempre respeito quem trouxe a informação, eu respeito muito o Negreira. Creio que ele tenha as fontes dele. Mas, amigo vascaíno, a situação hoje do Nicolás exatamente, pelo que eu apurei junto ao Vasco, é que não tem nada acontecendo. Absolutamente nada. E aí, é sempre válido dar os créditos, né? Ontem, a página aí, Corujão Vascaíno, ela trouxe a informação que a situação é a seguinte. O Otamendi é um jogador hoje que quer voltar para a Argentina, quer voltar para o seu país de origem, tá junto ao seu empresário buscando esse retorno, volto a repetir, a Argentina. Ele quer voltar para o seu país. O Otamendi é um jogador já com idade bem avançada, é um atleta de 37 anos de idade, amigo. Vai jogar a Copa do Mundo agora com a seleção da Argentina, tem um contrato com o Benfica até o meio do ano que vem e busca, após o término do seu contrato, depois da Copa do Mundo, voltar para a Argentina. E é claro, a partir do momento que o mercado, o mercado, amigo, todo mundo sabe o que acontece. E o Admar Lopes, ele soube que o Nicolás Otamendi é um atleta que está querendo sair do Benfica após o término do seu contrato e não permanecer na Europa, mas voltar para a América do Sul. E aí a informação é que, nesse sentido, o Admar Lopes só pegou o telefone e ligou para a gente e falou: cara, o Otamendi está querendo voltar para a América do Sul mesmo? E ali a gente falou: tá querendo voltar. Só que não passou disso. A tal da sondagem, o tal do... Eu nem digo que isso é um interesse, amigo. Foi um contato simples só para entender a situação. E parou por aí. Não avançou, não tem negócio, não tem conversa, não abriu absolutamente nada, tá? Então, assim, seria legal muito, mas só foi um contato muito breve. Não tem absolutamente nada, infelizmente é o que eu trago pra vocês. Infelizmente, amigo, eu sou muito real. Não tô aqui pra mentir, não tô aqui pra enganar o torcedor. A situação hoje do Nicolás Otamendi é exatamente essa. Assim como a situação do Aras, tá? Mas eu até digo que o Aras ele tem maior possibilidade de vestir a camisa do Vasco do que o Otamendi. São dois nomes muito difíceis. Mas o Aras tem até mais possibilidade. Por quê? O Aras é um jogador que está no Wolverhampton, em baixa, diferente do Otamendi, que atua no principal clube do futebol português, disputa a principal competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões. O Aras é um jogador que está num clube que não ganhou nenhum jogo em 18 partidas de Premier League, empatou 2 partidas, perdeu 16, está na zona do rebaixamento, prestes a cair, e o Aras não joga nesse time. O Aras é um atleta que vai voltar, muito provavelmente, para o futebol brasileiro nessa próxima janela de transferências. O Aras é um jogador que está aberto a ouvir. Não se adaptou à Inglaterra. Tá nítido. E aí, amigo, o Vasco tem fatores de influência que, assim, influenciam positivamente numa possível chegada. Que é o Cuesta, o Andrés Gomes. Já trouxe aqui a vocês, não preciso ficar me prolongando. Amigos, né, do Aras. E tem o Diniz. E a informação, isso é real, o Diniz ligou pro Aras, cara. O Diniz tenta convencer o Aras. E eu falo, o Diniz não tá fazendo isso só com o Aras, o Diniz faz isso com todo mundo. O Diniz hoje é alguém que já ligou para vários jogadores, tentando os convencer a fechar com o Vasco. Só que entre a ligação do Diniz e fechar com o Vasco, tem um espaço muito grande, cara. Então assim, o Diniz ligou, o Vasco tem interesse. Seria um baita nome, mas é difícil também. Então a situação é essa. Otamendi, posso falar real? Esquece, cara. 0,5% de chance. E, cara, respeito o Negreira. Respeito a informação que ele trouxe. Não tô negando que houve contato. A informação também que me chegou é que houve o contato. Só que só contato, só uma ligação, alô. É muito diferente, cara. É chato ficar usando essas comparações, né? Mas tem aquela garota que tu tá de olho. Aí tu pega o número dela. Pegou o número, ligou. Oi, tudo bem? Como você tá? Tá tranquilo? Pô, vai fazer alguma coisa hoje? Ela fala, não. Então tá bom. Aí tu desliga o telefone. É isso.
É isso. Com Otamendi é exatamente isso. Já com Arias, o Vasco ligou. Você, assim, tu ligou para aquela garota, trocou uma ideia longa, conversou, entendeu a situação, tá vendo qual é o problema dela, tá desenrolando, como se diz. E aí tá continuando, tá no desenrolo. Otamendi nem, amigo, nem desenrolo tá tendo. Essa é a situação desses dois jogadores, tá? Dois grandes nomes, reforços de impacto, mas a situação é exatamente essa. Otamendi, esquece. Arias, é possível, mas é muito difícil também. Show? Então, informações importantes aí para você. E para fechar esse Acorda Vascão, falar sobre essa informação que tivemos aí nessas últimas horas, relacionados a Marco Lamáquia, né? Porque o jornalista Lucas Pedrosa trouxe aí a notícia que neste momento o Vasco trabalha para assinar o memorando de entendimento com o empresário Marco Lamáquia. O memorando de entendimento não é nada mais, nada menos do que uma forma resumida de que um ato de externar o desejo de Marco Lamáquia em comprar a SAF do Vasco. É externar isso para o público. É uma assinatura em que o Marco Lamáquia vai dizer: estou interessado em comprar a SAF do Vasco e farei isto em breve. Essa é a assinatura do memorando de entendimento, tá? Amigo torcedor Cruz Maltini, o Vasco neste momento trabalha exatamente para assinar esse memorando de entendimento com o investidor. Vasco e investidor já assinaram o NDA, isso já aconteceu há muito tempo. O NDA, para você, amigo vascaíno que não sabe, é o termo de confidencialidade, é quando as partes sentam e assinam um termo que nada que está acontecendo ali nas reuniões será vazado. Ambas as partes assinaram isso e o próximo passo após o termo de após o NDA ser assinado é exatamente, caso as coisas avancem, a assinatura do memorando de entendimento. O Vasco assinou um NDA com vários empresários. Entretanto, memorando de entendimento com nenhum. Marco Lamáquia será o primeiro, após a compra da 777, a assinar um memorando de entendimento com o Vasco da Gama. E olha, falo mais, tá? Além do memorando de entendimento, o Vasco também trabalha com a possibilidade de um empréstimo ponte com o investidor, sendo o valor desse empréstimo ponte utilizado já nesta janela de transferências. Ou seja, amigo vascaíno, caso o Vasco da Gama consiga esse empréstimo ponte com o Marco Lamáquia, poderemos ter uma janela mais forte, com contratações melhores do que se foi visto na janela de transferência do meio do ano passado. Caso não, será aquele padrão. Jogadores do futebol sul-americano, que estejam esquecidos na Europa ou destaques na América do Sul, que cheguem por empréstimo como opção de compra, as chamadas apostas. Situação é exatamente essa. Então, pode ser que milhões caem na conta. Lembra do empréstimo ponte da 777? 70 milhões que caíram no Vasco, e 100 milhões, né, que caíram no Vasco e foram colocados em troca de ações. Isso pode e tende a acontecer também com o nosso Vascão. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa quarta-feira. E já já estarei de volta com aquele nosso Fala Gigante pela parte da tarde, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Porque vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.